Se assim como eu, você foi trocar de carro esse ano ou se apenas ficou de olho nos lançamentos e no mercado, deve ter reparado numa coisa extremamente estranha no Brasil. O carro tá mais barato, cara. Não importa se é seminovo, zero, chinês, alemão, russo, não importa se é SUV ou hatch, sedã, muito provavelmente o preço do carro que você estava olhando caiu. E à primeira vista parece até bom demais para ser verdade, né? Inclusive tem um questionamento que vira e mexe eu vejo o pessoal comentando no Instagram, aqui no YouTube, principalmente por quem entende um pouco mais do assunto. Será que essa queda nos preços vai se manter ou é só uma jogada de algumas montadoras? Inclusive, se você não me segue no Instagram, é @rafael.zatar. Segue lá que tem muita coisa legal, conteúdo bacana para você. E no Twitter é Zatar Rafael. Bom, eu não quero me meter nessa briga para não ser processado, mas tem muita gente cravando por aí que isso é dumping. Ou seja, que as montadoras chinesas estão vendendo abaixo do preço agora de propósito para quebrar a concorrência e que quando sobrar só elas no mercado, os preços vão disparar e ninguém vai poder fazer nada porque a gente não vai ter mais as opções que a gente tem hoje, sabe? Mas antes de qualquer coisa, vamos entender o que dumping realmente significa, porque o pessoal gosta de sair acusando dumping à torta e à direita, só que pouca gente sabe como funciona um. O que todo mundo mais ou menos sabe é que o dumping é uma prática comercial que consiste em vender um produto por um preço muito abaixo do valor justo, muitas vezes até abaixo do próprio custo, com o objetivo de eliminar a concorrência. Então, cara, dessa forma, depois que essa concorrência quebra e o mercado fica dominado, aí sim vem os preços mais altos. Mas segundo essa mesma definição, existem basicamente duas formas disso acontecer. Ou a empresa tem subsídio do governo dela, que permite produzir com custo artificialmente baixo lá fora, ou ela decide vender no prejuízo mesmo, aceitando perder dinheiro por um tempo só para tirar o concorrente do jogo. E eu brinquei sobre levar processo, mas é que o assunto é realmente sério, existe até uma base jurídica internacional para isso, prevista no Acordo Geral de Tarifas e Comércio de 1947, que trata justamente da aplicação de medidas anti-dumping quando um país comprova que está sofrendo esse tipo de prática. Então, cara, definir se uma prática é dumping não é uma questão de gostar ou não das empresas ou do país dessas empresas. Tem que ter um conceito técnico com critério de comprovação, cálculo de margem dessas empresas ou produtos e todo um processo investigatório atrás. Só que, cara, tu pode pensar assim, pô, Zé, mas embora não seja comprovado, não é exatamente isso que os chineses estão fazendo aqui no Brasil? Calma, porque a gente precisa ver essa história direito antes de tomar um partido. Afinal, do mesmo jeito que é muito fácil apontar o dedo para as montadoras chinesas, também é muito fácil perceber o quão magicamente rápido outras montadoras conseguiram baixar os preços. Então as outras montadoras querem que você acredite em uma certa deslealdade das chinesas e as chinesas vão tentar induzir você a pensar que são melhores e ponto. Vamos lá. Quando a gente olha para os números, né, que é o que importa, o Brasil praticamente dobrou a importação de carros vindos da China nesse ano. Só para você ter uma noção, de janeiro a junho foram cerca de 140 mil emplacamentos de veículos chineses contra 71 mil no mesmo semestre do ano anterior. Segundo a Anfavea, do total de 280.600 veículos importados no primeiro semestre, quase metade veio da China, cara. Ou seja, a gente está falando de um volume que dobrou em 12 meses só. E esse volume todo tem gerado o famoso efeito dominó, porque quando o carro chinês chega mais barato, as montadoras tradicionais são obrigadas a reagir, porque senão simplesmente perdem clientes. E isso linka justamente com a primeira frase do vídeo, porque elas reagiram de forma muito agressiva. A tão poderosa Toyota passou a oferecer bônus de até 40 mil reais na troca de um usado, no caso da Hilux cabine dupla. A Volkswagen cortou 10 mil no preço do T-Cross, que estava vendendo feito água, e ainda lançou uma campanha inteira de feirão. A Fiat, cara, reduziu o Fastback Impetus Turbo de 173.490 para exatamente 134.990, uma queda de quase 40 mil reais num único modelo. O legal é que se a referência do carro usado é o carro novo, quando o carro novo reduz o preço, o usado com certeza também tem uma regressão ali, né? Que explica porque o efeito não fica restrito só às marcas chinesas, mas contamina literalmente o mercado inteiro de seminovos. Só que antes de você sair por aí dizendo que eles estão baixando o preço só para ganhar mercado, é bom entender porque os carros chineses chegam com esse preço tão mais competitivo. Muita gente não sabe. Cara, boa parte dessa vantagem de preço dos chineses não tem nada a ver com o Brasil, mas
está na forte concorrência dentro do próprio mercado chinês e na verticalização da produção. Ou seja, essas montadoras, elas fabricam internamente a maior parte dos componentes principais dos veículos, como baterias e motores. Aliás, a guerra dos preços é tão intensa dentro da própria China, cara, que chegou a preocupar o governo chinês, que interveio para tentar conter o que eles mesmos chamaram de concorrência predatória por lá. Ou seja, o excesso de produção nem coube no mercado interno chinês e por isso as montadoras precisaram expandir para fora, no qual o Brasil aí se inclui, só para conseguir manter a rentabilidade das operações. Isso, cara, muda bastante o jogo, né? Porque dumping, pela definição técnica, pressupõe uma estratégia deliberada de vender abaixo do custo com o objetivo de sacanear, de prejudicar o concorrente. Mas o que a gente vê aqui parece mais uma consequência natural da sobreoferta, do inglês overproduction, lá na China, que precisa de válvula de escape. Só que, curiosamente, nem todas as chinesas seguiram esse mesmo roteiro. E vale um parênteses rápido aqui, visto que a GWM, ao contrário da BYD, optou por segurar e até subir o preço de alguns de seus modelos 0 km em 2026. O carro que eu comprei aumentou, né, e está desvalorizando muito pouco. O pessoal fala que carro chinês desvaloriza muito. Não é isso que a gente tem visto com muitos modelos por aí. A GWM, por exemplo, ela está no Brasil, já vai para o 5º ano, né? Começou em 23, então ano que vem já vai para o 5º ano. Então não temos visto ali uma desvalorização abrupta, não. E isso, cara, ajudou a proteger o valor da revenda de quem já tinha comprado, como eu falei, tanto o H6, o H9, os carros da GWM, né? A política deles. A BYD já é um pouco diferente, já tem uma política agressiva ali de preços, né? Ou seja, mesmo dentro do grupo das chinesas, não existe uma estratégia única e coordenada de todo mundo derrubando o preço junto, o que também enfraquece um pouco a tese de que existe um plano centralizado de dumping vindo lá de cima, tá? Então calma, tá? Como diz meu amigo, calma. E tem um ponto interessante aqui nessa história, que é o pessoal agindo como se houvesse uma promessa brasileira sofrendo, quando na realidade são empresas de outros países. Segundo uma pesquisa da Mega Dealer, né, quando a gente fala da BYD, 12% dos novos compradores vieram trocando um carro da Jeep com Hyundai e Volkswagen logo atrás com 10% cada. Já na GWM, os números são ainda mais expressivos, porque 17% dos compradores também vieram da Jeep, seguidos por Toyota com 11% e Volkswagen com 10%. Eu vim da Honda para a GWM, por exemplo. Na verdade, eu tinha um carro Honda até 2024, vendi, fiquei de carro alugado por um tempo e agora eu comprei um GWM. Se você não viu o vídeo que eu falo sobre Raval H9, que particularmente gostei bastante, não estou sendo pago pela China para isso não, vou pedir para o cara colocar aqui. Tem algumas questões que algumas pessoas não vão gostar, não é um carro para todo mundo, mas por isso que eu fiz um videozinho para vocês entenderem, se vocês quiserem ver, tá bom? Se você quiser outro, ou até mais um vídeo, né, que eu tenho mais um tempo com o carro, já vai fazer por 4 meses, coloca aqui embaixo que eu faço um videozinho ali falando de outros detalhes que eu não falei nesse primeiro vídeo, beleza? Ou seja, Jeep dos Estados Unidos, né, que eu falei agora, Hyundai, né, que é da Coreia, Volkswagen da Alemanha e Toyota do Japão. O que toda essa história mostra é uma migração real do consumidor, baseada, cara, em custo-benefício, não é uma imposição artificial do mercado. Para alguns é difícil acreditar, mas as pessoas estão trocando da marca porque enxergam vantagens concretas. Isso é uma dinâmica competitiva natural dos mercados. Eu falei no vídeo que eu comprei o carro, que quando eu entrei no Raval H9 e depois eu fui na Toyota olhar a SW4, que era mais de 100 mil reais mais cara, eu entrei em depressão. A diferença entre os carros é abissal. A única vantagem da Toyota, além do nome, né, que é antigo, etc., carros duráveis, sim, é mais ou menos 10% ali de potência no motor, verdade seja dita. O que não é, para mim, enfim, não é alguma coisa extraordinária, não é o dobro, né, enfim, de cavalos, de torque, etc. Mas supondo que, de fato, exista um plano, galera, arquitetado para quebrar todas as outras montadoras, será que as chinesas já dominam o mercado o suficiente para começar a fase de subir os preços, que fecharia de vez a definição da técnica de dumping? Pois é, ainda não. A BYD, mesmo sendo notoriamente a maior delas, fechou o primeiro semestre agora de 2026 com menos de 100 mil emplacamentos, o que é muito volume, principalmente comparado aos cenários de poucos anos atrás. Mas a BYD soma apenas 300 mil carros eletrificados vendidos em 4 anos de atuação por aqui. Logo, ainda está muito longe de uma posição de domínio total que permitiria a essas marcas impor preço no mercado brasileiro, que, aliás, segue dominado por japonesas, coreanas, europeias, e só agora as chinesas começaram a entrar nessa porradaria aí. Uma forma que a gente tem de colocar as coisas em perspectiva é olhar para o ranking dos 50 carros mais vendidos
do Brasil no primeiro semestre de 2026. Eu digo isso porque se você olhar rápido para essa lista, parece que a invasão chinesa já dominou geral. Afinal, aparecem 5 marcas diferentes: BYD, GWM, Caoa Chery, Geely, né, e Omoda. Só que quando você soma tudo isso, dá 159.688 unidades, né, vendidas, o que representa apenas 14% do total de 1.136.602 carros vendidos nesse ranking. Ou seja, mesmo com essa diversidade toda de marcas chinesas brigando por espaço, elas juntas ainda vendem menos que a Fiat sozinha, que somou 251.644 unidades com só 7 modelos, praticamente 22% do total. A Volkswagen também, isolada, já supera as 5 chinesas somadas com 219.465 unidades. E olhando para o país de origem, a distância fica ainda mais clara, visto que mesmo somando toda a produção chinesa, ela ainda fica atrás da Itália, da Alemanha e dos Estados Unidos, e só ultrapassa o Japão por uma margem muito pequena. Tem outro fator que pode mudar completamente esse jogo nos próximos meses, porque o imposto de importação para eletrificados está previsto para voltar. Isso significa que boa parte dessa vantagem de preço que sustentou a entrada agressiva dessas marcas vai diminuir naturalmente, forçando ajustes de preço para cima ou nacionalização, né? Que, aliás, já é exatamente o que a GWM começou a fazer com a produção em Iracemápolis, né? No interior de São Paulo. Então, juntando todos esses pontos, dá para dizer que hoje, tecnicamente, não existe dumping no sentido pleno do termo. Não sei se vocês concordam comigo. Se alguém entender, fala aqui se você discorda dessa visão. Falta qualquer tipo de prova de que existe uma estratégia deliberada e coordenada de vender abaixo do custo especificamente para quebrar o mercado brasileiro, e falta também esse domínio do mercado que permitiria de fato subir os preços depois de eliminar a concorrência. Mas será que a gente está no início desse movimento? Será? Será? O que existe de forma mais concreta é um cenário que se resume em sobreoferta chinesa e forte concorrência interna na China e uma redução de custo real pela verticalização da produção. A questão é que aqui no Brasil tudo isso se traduziu numa guerra de preço louca que beneficiou o consumidor no curto prazo, forçando inclusive marcas tradicionais a cortar margem para não perder espaço, o que é algo bom, galera. Não dá para dizer que é ruim, pelo amor de Deus, né? Tanto imposto que a gente tem aqui, mas, entretanto, contudo, todavia, isso não significa que o risco não exista lá na frente. É sempre bom manter as olhotas do olho abertas. Porque se essas marcas continuarem ganhando espaço com fábricas cada vez mais nacionalizadas e menos dependência de importação, o cenário competitivo pode sim mudar de forma significativa. Inclusive, é um cenário que eu acho pode ser bastante provável. Você está pensando em comprar um carro chinês agora ou até aproveitar os descontos de marcas tradicionais reagindo a essa pressão? O que eu posso te dizer é que o preço bom hoje é real, não tem muito por que ter medo, até mesmo pensando nos seminovos aí de outras categorias. E galera, sendo sincero, você acha que é forçação de barra chamar esse movimento no Brasil de dumping? Ou você acha que é só questão de tempo até a gente ver o preço subir de novo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate está longe de terminar. Já deixa o like no vídeo caso você tenha gostado do conteúdo. Se inscreve no canal, porque agora a meta aqui é um pouquinho mais ousada para a gente chegar a 100 mil inscritos. E acompanhe todos os vídeos no canal que a gente está fazendo de histórias reais de pessoas aí, e está sendo bem legal, beleza? Um abraço e até a próxima.